Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje, dia 9 de junho de 2020, nós vamos dar continuidade ao nosso capítulo 5 a respeito da Segunda Guerra Mundial, conflito que foi de 1939 até 1945. Bom, na nossa última aula, nós começamos a falar sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Começamos a falar sobre as questões dos regimes totalitários, né, que surgiram nesse período entre guerras, foram regime nazista e fascista, e também outros regimes que ocorreram também na Espanha e também em Portugal, com algumas características parecidas. Bom, nós falamos a respeito das características do fascismo, né? Regime totalmente totalitário, militarista. Falamos também do nazismo, falei da figura do Adolf Hitler. E hoje eu vou pedir para que vocês abram a apostila na página 320 para nós começarmos a falar sobre a busca pelo espaço vital, o segundo item da página 320. Bom, ali no finalzinho do primeiro item a respeito da Segunda Guerra Mundial, nós vimos que o Adolf Hitler, no finalzinho da Primeira Guerra, foi assinado um tratado, né, um tratado conhecido como Tratado de Versalhes, onde a Alemanha era uma das principais responsáveis pelo conflito da Primeira Guerra Mundial. Ela teria que pagar uma certa indenização, né, para o continente europeu, e ela não poderia mais investir em armamentos, em soldados, nada disso. O que o Hitler fez, né? Falei para vocês que ele acabou desrespeitando totalmente o Tratado de Versalhes e não respeitou em nada o que tinha sido proposto. No comecinho, quando o Hitler ele ascendeu ao poder, ele era visto com bons olhos na Europa, né? Ele não era, tinha essa questão do ódio aos judeus, mas tirando isso, ele tinha conseguido dar uma recuperada na economia da Alemanha. Ele não era visto com maus olhos, né? Ainda mais porque ele não gostava do comunismo, ele era visto como um cara que iria frear a expansão do comunismo pela Europa. Bem no começo, tá? E ele foi anexando territórios na Alemanha, né? A intenção dele era cada vez mais expandir. E até então, né, todo mundo, a Europa, né, aceitava de boa, né? O cara vai, né, anexando os territórios na Alemanha, beleza. Mas as coisas começaram a passar um pouco do limite, né? É isso que nós vamos ver, a respeito da busca pelo espaço vital. Aqui nesse item vai falar que um dos primeiros territórios que ele acabou anexando foi a Áustria, né? O Hitler, ele é austríaco, né? De fato, ele nasceu na Áustria. Bom, aqui fala que as ideias nazistas se baseavam na busca de um espaço vital para a Alemanha. Para os nazistas, era fundamental que o país detivesse terras e recursos suficientes para promover o seu crescimento e a sua manutenção como potência mundial. Ou seja, o que ele queria era que a Alemanha se tornasse uma potência mundial, que ela praticamente dominasse o mundo inteiro. Essas eram as intenções dele. Né? Quem não via porque não queria, né? Mas estava explícito que era isso que iria acontecer. Bom, daí fala também que assim as políticas de expansionismo territorial faziam parte das propostas de Hitler, né? Essa política de expansionismo, né? De expandir a Alemanha, conquistar territórios, né? Nunca foi novidade para ninguém. Que buscaria estabelecer espaço aos alemães. Para efetivar as ideias expansionistas, que o Hitler iniciou anexando primeiramente a Áustria ao território alemão em 1938, um ano antes de fato eclodir a Segunda Guerra Mundial, do conflito começar a ser praticado de vez, né? Bom, na Áustria viviam muitas pessoas de origem alemã que acreditavam, né, nas propostas de crescimento, de melhora de vida, que nem eu falei para vocês. Ele passava essa confiança, ainda mais ele sendo austríaco, né? Ele nasceu na Áustria, então para as pessoas, né, acreditavam que ele que iria tirar a Europa do buraco econômico que ela estava, né? Como eu falei para vocês, ele acabou descumprindo totalmente o Tratado de Versalhes. Na Primeira Guerra Mundial, não sei se vocês se lembram, mas foi criada a Liga das Nações, né, com a intenção de recuperar a economia, né, ajudar. E ele acabou saindo, e a Europa não fez nada. No começo ninguém sabia, né, o que ia ser essa loucura, né, que ele ia ser esse louco, né, que ia espalhar tanto ódio pelo continente, pelo mundo inteiro, não só pelo continente europeu, né. Agora aqui no primeiro item da página 321, né, nós vamos ver as políticas de alianças que ele começou a conquistar, né, que ele planejou e ele foi
anexando. Bom, na década de 1930, alguns operários europeus e pessoas de classes mais pobres passaram a considerar também as propostas comunistas como modo de superar os problemas sociais que atingiam as nações. Ou seja, né, essa luta de classes, né? O comunismo, como vocês sabem, é essa questão de lutar, né, da luta do operário. Então, eles acabavam vendo as propostas comunistas como alguma coisa que vai nos ajudar de fato, né? Então, para combater o avanço dessas ideias comunistas em seus países, em 1937 foi firmado entre os governantes da Alemanha, Itália e Japão o Pacto Anticomunista, também conhecido como essa aliança, né, esse eixo que foi formado, né? Também conhecido como Pacto Tripartite, vocês podem pesquisar. Às vezes vocês não vão achar esse pacto anticomunista, mas sim o pacto tripartite, onde é uma união entre as cidades de Berlim, Tóquio e Roma, ou seja, uma união entre a Alemanha, a Itália e o Japão para frear o avanço do comunismo. Bom, com a assinatura desse pacto de combate à perseguição aos comunistas, ocorreu a formação do eixo da aliança Roma, Berlim e Tóquio. Bom, na Primeira Guerra Mundial nós vimos essa questão das alianças também, né? Na Primeira Guerra a Alemanha era unida com o Império Austro-Húngaro e com o Império Turco-Otomano contra a Inglaterra, a França e a Rússia, né? A Rússia, vocês se lembram que acabou saindo e entrando os Estados Unidos. E agora, na Segunda Guerra Mundial, um pouco antes, foi formado essas alianças, onde a Itália, o Japão e a Alemanha formariam a aliança, né? O eixo, conhecido como eixo. Assim, estava formado um importante tratado que poucos anos depois iria desempenhar um papel decisivo durante a Segunda Guerra Mundial. A princípio, o pacto anticomunista, né, ele foi visto pelos países capitalistas como Inglaterra, Estados Unidos e França, ou seja, no começo Hitler era visto com bons olhos, ainda mais formou um pacto para frear a expansão do comunismo pela Europa, né? Ah, legal, né? Vamos deixar. Mas daí o que foi acontecendo? Foi acontecendo essa questão da ganância, de começar a anexar territórios. Começou a eclodir uns conflitos, umas guerras bem nada a ver, explode aqui um negócio. E foram começando assim, devagar. Bom, aqui fala, né, como Inglaterra, Estados Unidos e França, que também lutavam contra a propagação das ideias comunistas, né? Eram países capitalistas, a França também tinha um pouco, assim, tinha bastante fascistas, né? Eram países totalmente voltados para o capitalismo, então a ameaça comunista sempre foi presente, sempre foi questão deles quererem frear. Bom, o Pacto de Aço é outro pacto também bastante importante também durante esse período, né, que antecede a Segunda Guerra Mundial. É um pacto formado entre a Itália e a Alemanha, né, como diz, uma sustentar a economia da outra, uma ajudar a outra em caso de eclodir uma guerra, né. Aqui até fala que outro pacto formado no final da década de 1930 foi o Pacto de Aço entre a Alemanha e Itália. As duas nações se propuseram a fornecer ajuda mútua em caso de conflitos internacionais. Para isso, asseguravam políticas de suporte de colaboração militar em caso de guerra ou de ameaças externas, né? Então, as duas tinham mais ou menos a mesma política, né? Não sei se vocês lembram, mas eu falei que a Alemanha tinha esse ódio aos judeus, né? Não diferenciava da Itália, mas era mais, né? Eram as questões raciais que pesavam bastante no nazismo, né? Aqui tem duas perguntas que fala quem são os líderes representados na imagem, o Benito Mussolini, né? O líder fascista, e o Adolf Hitler. Na outra, número 2, pede para relacionar a imagem com o contexto histórico que estamos estudando. Bom, a imagem é uma relação do acordo desse pacto de aço entre esses dois líderes totalitários, né? Entre esses dois doidos aqui. Bom, o início do conflito. O início do conflito começa com eles invadindo a Polônia. A Polônia tinha toda essa questão porque a Polônia tinha muito judeu, tinha muito gueto, e não é novidade que o Hitler odiava os judeus, e também a Polônia ela tinha o corredor polonês que dividia a Alemanha em duas partes, né? Aqui começa falando que o expansionismo alemão
tornou-se mais forte a partir do final da década de 1930, ou seja, né, a década de 30 inteira foi formada as alianças, foi formado foi toda de planos, né, para de fato chegar o momento de eclodir a Segunda Guerra Mundial, né? Foi todo um trabalho dele nessa década para que no finalzinho, de fato, explodisse a Segunda Guerra Mundial. Bom, além da Áustria, Hitler alegava que tinha direito sobre territórios conhecidos como Sudetos, pertencentes à Tchecoslováquia. Em 1938, durante a Conferência de Berlim, a Alemanha assinou um acordo com os ingleses e franceses permitindo a ocupação dos Sudetos. Porém, no ano seguinte, Hitler ocupou por completo a região da Tchecoslováquia, desrespeitando os termos de acordo. Ou seja, eles fizeram um acordo ali com a Inglaterra e com a França, né, dando o direito dele ocupar uma parte do território, mas ele desrespeitou completamente, né? Então, que nem, vou repetir para vocês, no começo ele era visto ali com bons olhos, beleza, vai anexando o território ali, mas agora ele tava demais, né? Ele não tava respeitando nada. Ele já não tinha respeitado o Tratado de Versalhes. Agora ele também não iria estar respeitando esse tratado feito na Conferência de Berlim. Bom, naquele momento, aqui no terceiro parágrafo fala que entre alguns setores da população europeia iniciou-se um movimento de crítica ao avanço nazista, né? Ou seja, as pessoas começaram a se tocar, né? Que ele estava sem limites, né? Ele estava cada vez mais se expandindo. Bom, a situação piorou quando, em 1º de setembro de 1939, o governo alemão invadiu o território da Polônia. Bom, que nem eu falei para vocês, a Polônia foi onde mais sofreu com essa questão da Segunda Guerra Mundial, né, com as invasões, por conta dos guetos onde estavam os judeus, né, e esse ódio total que ele tinha aos povos judeus e por conta do corredor polonês também, que dividia a Alemanha em duas partes. Então, a Polônia é um dos lugares que mais sofreram com as invasões nazistas, né? O governo alemão invadiu o território da Polônia, parte do país pertencia aos alemães antes da Primeira Guerra Mundial e Hitler resolveu ocupar novamente a região. Bom, ameaçados com o expansionismo dos alemães e com as recentes anexações territoriais, Inglaterra e França resolveram declarar guerra à Alemanha. Aí se tocaram, né, que de fato ele estava sem limites e que precisavam tomar alguma medida para conseguir frear o que estava acontecendo, né? Em 3 de setembro de 1939, iniciou-se o conflito da Segunda Guerra Mundial, né? O conflito que durou 6 anos, né? 6 anos intensos, onde 6 milhões de judeus morreram nesses campos de concentração. Bom, conflito de grandes proporções que envolveu diversos países e um embate que durou cerca de 6 anos, né? Bom, quando nós falamos, vou falar para repetir de novo para vocês, quando falamos em guerra mundial, não tem como envolver o mundo inteiro, né? Infelizmente, o mundo inteiro se vê envolvido num conflito desse tamanho, né? Até o Brasil, que nós estudamos na Era Vargas, acabou envolvido mais ainda na Segunda Guerra Mundial, né? Bom, aqui tem até uma fotografia de 1938 que retrata uma mulher chorando e fazendo a saudação nazista durante a invasão dos Sudetos, né? Era obrigada praticamente, né? Ele passava e não tinha como, né? Quem não saudasse ele era perigoso ele parar e pegar e mandar prender, né? Essa fotografia foi publicada em um jornal nazista que afirmava que a mulher não foi capaz de conter as lágrimas de felicidade, né? No entanto, em um jornal dos Estados Unidos, a legenda da mesma fotografia dizia o contrário, que se deu o choro, provavelmente, né, era de tristeza, né, vendo o que estava acontecendo, a situação que estava acontecendo. Bom, aqui nós vamos começar a falar sobre a fase de expansão nazista, né? Um outro lugar que sofreu com a expansão nazista foi a França, né? 1/3 da França foi tomada pelos nazistas durante esse período, foi ocupada pelo nazista. De fato, não foi tomada por inteira, mas ela foi bastante ocupada durante a Segunda Guerra Mundial. A Inglaterra, né, já era uma potência em questão da aeronáutica e da marinha, então a Inglaterra, a gente sabe, fica numa ilha. Era meio complicado para o Hitler chegar, né? Bom, aqui na fase de expansão nazista. Com a situação da guerra declarada, os primeiros passos dos alemães foram uma série de ataques navais na região norte e em direção aos ingleses.
Entre os meses finais de 1939 e abril de 1940, as forças alemãs buscaram desestabilizar o comércio na região da Inglaterra para enfraquecer a economia dessa potência mundial, né? A Inglaterra até então, os Estados Unidos tinham ascendido, né, economicamente, mas a Inglaterra era a rainha dos mares, ainda era uma potência também. Nesse primeiro período de guerra, as forças alemãs invadiram diversos países do norte europeu, como a Dinamarca, Noruega, Holanda, a Bélgica e Luxemburgo. Bom, a Bélgica também foi um dos lugares que também sofreu bastante com a invasão nazista. Não, às vezes não é muito citado nos livros, mas tem bastante artistas que foram perseguidos durante a invasão nazista, né, na Bélgica. Não sei se vocês já escutaram falar da Audrey Hepburn, é uma atriz famosa de Hollywood, ela já faleceu em 93. Ela foi perseguida pelo regime nazista. Ela nasceu na Bélgica, ela teve que sair da Bélgica por conta dessa perseguição. Bom, no segundo parágrafo nós vamos ver que vai falar sobre, em seguida, o foco alemão se voltou para a França, que nem eu falei para vocês. A França foi muito ocupada durante a Segunda Guerra Mundial, mais ou menos 1/3 da França foi ocupado. E os franceses tinham uma certa simpatia. Muitos franceses, que nem eu falei, eles eram fascistas, né? Tinham, assim, aquela questão meio ligada com o nazismo. Os franceses, a princípio, acreditavam que seu território estaria seguro sob a proteção da linha Maginot. Essa barreira continha muitas fortificações que lhes serviam como defesa e se estendia nas fronteiras entre Itália, Alemanha e França. Os nazistas, porém, contornaram a linha e a Maginot, acho que é, e atacaram a França pelo norte, em sua fronteira com a Bélgica. Observe o mapa a seguir e os principais pontos de expansão dos nazistas nos primeiros anos do conflito. Bom, aqui tem um mapa, né? O item roxo mostra a Alemanha em agosto de 1939, né? O quadradinho amarelo mostra as regiões ocupadas entre setembro de 1939 e maio de 1941. E o vermelhinho aqui mostra as regiões que cooperavam com a Alemanha em 1940. Bom, aqui observe o mapa. Por que as forças alemãs tiveram mais dificuldades para atacar a Inglaterra? É uma questão bastante interessante, que eu falei para vocês. A Inglaterra, ela ficava numa ilha, né? Portanto, eles teriam de investir em ataques através de navios ou aéreos e não por ter terra. Não tinha como chegar, a não ser um submarino ou um navio ou de avião, né? E a Força Aérea da Inglaterra era bem preparada, a sua marinha era bem preparada. Então, é como na era napoleônica, não sei se vocês se lembram, mas Napoleão também teve bastante dificuldade na hora de tentar invadir a Inglaterra, né? Por conta dela ficar numa ilha e ser de difícil acesso. Bom, essa posição estratégica, né, tornava as defesas inglesas, então, bem mais fortes do que na França, do que os outros territórios que o Hitler ele conseguiu invadir. Bom, pessoal, por hoje nós vamos parar por aqui. Eu vou deixar algumas questões para vocês na plataforma. Qualquer dúvida, vocês me mandem mensagem. Eu vou deixar os slides também, eu espero que esteja ajudando um pouco nesse momento para tentar compreender. A Segunda Guerra, eu acredito que é um pouco mais fácil, né, de entender. Parece que ela, assim, é mais recente, né, e nós escutamos falar um pouco mais da Segunda Guerra. Então, espero que todo mundo esteja mesmo conseguindo entender. Qualquer dúvida, vocês me mandem mensagem na plataforma. Pessoal, é só no horário da nossa aula de história, tá? Depois tem muita gente mandando mensagem, não porque vocês têm aula com outros professores, tá? E eu não posso ficar respondendo, ok? Mas qualquer dúvida na nossa aula de história, vocês me mandem mensagens. Eu também vou deixando alguns vídeos para auxiliar vocês, né? Alguns filmes também de Segunda Guerra Mundial que são bastante interessantes, que eu souber assim, eu vou colocar para vocês. Hoje eu até postei a respeito do Diário de Anne Frank, acho que a maioria de vocês já deve ter escutado falar. Espero que vocês procurem no Netflix, assistam, é um filme bem bonito, né? Fala da perseguição que ela e a família dela sofreu no regime nazista, eles ficaram escondidos por um bom tempo, passaram bastante dificuldades, até infelizmente eles serem capturados pelos nazistas. Bom, por hoje é só, tá? Fiquem com Deus e até a próxima.